Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E vamos lá para mais uma das nossas aulas. Hoje a gente vai falar de todo o processo da formação das monarquias nacionais do Sacro Império Romano Germânico. Então, quando a gente fala nessa questão, a gente vai lembrar um pouquinho sobre as relações da religião, de todo o processo cristão, o processo que a igreja tinha na formação das monarquias. No Império Sacro Romano Germânico, que o tema vem em relevância, a questão da querena, das investiduras. E o que é isso, Então vamos ver o que foi, dando relevância também à Guerra da Reconquista contra os muçulmanos. Aí a gente começa falando sobre o Sacro Império Romano Germânico. O que foi o Sacro Império Romano Germânico? O Sacro Império, ele foi toda uma importante vitórias militares que foram ocorrendo contra os húngaros e que foram conquistando um vasto território. Desses vastos territórios na Europa que foram conquistados, na Europa Central e na Itália, o rei germânico chamado Otto, ele começa a restaurar o título de imperador. Esse título tinha sido utilizado pela última vez pelo Carlos Magno. Desde a sua morte, ninguém mais tinha utilizado este título. E aí, o que ocorre? O coroamento do Otto foi realizado por um Papa romano que marcou o surgimento do Império Sacro Romano Germânico. O imperador pegou esse processo, todo visando um fortalecimento político, o poder da nobreza, de uma nobreza guerreira e proprietária de terra que era algo bem escasso, e começou a consolidar toda uma elite cujo poder não fosse hereditário, mantendo-se assim a posse de terra por concessão ou favores, dispensado pelo imperador a prática em que os bispos convertiam-se a príncipe, exercendo todo um poder local que não fosse não hereditário, então ele não precisava vir de pai para filho. E quando a gente pega toda essa questão, e à medida em que isso foi durando ao longo do tempo, isso começou a gerar alguns problemas. Por quê? A nomeação dos bispos, que tradicionalmente era uma questão espiritual, agora passou a ter toda uma importância crucial do imperador. Logo, esses dois poderes começam a entrar em conflito, eles começam a entrar em choque. Isso foi chamado de querena, ou questão de investidura. Quando ele fala nessa questão, qual foi esse apogeu? Esse apogeu ele ocorre entre 1075 e 1122, durante todo o reinado do imperador Henrique IV. Porque o Henrique IV ele foi pontificado pelo Papa Gregório VII, que passou a agir como um verdadeiro monarca. Então, toda a Península Itálica ela tinha toda uma questão de critério de formas de governo diferentes. E o que ocorreu? Quando foi encerrada a questão estabelecida entre essas concordatas entre o Sacro Império e os papas, essas atribuição ao Papa e ao imperador deu um processo de nomeação de bispo. Na prática, o Papa controlava todas as investiduras ou nomeações dos bispos do Sul, que foi formando o Império do Sul, que hoje a gente tem a Itália, e o imperador foi dando origem ao Império do Norte, que hoje é a Alemanha. Aí estavam se formando mais dois grandes impérios, Itália e Alemanha. Os conflitos foram ocorrendo e com isso, tanto o Papa quanto o Imperador foram fazendo concessões cada vez maiores, o que resultou na impossibilidade de exercerem o poder centralizado.
centralizado de fato, porque os territórios sob a influência tanto de papa quanto de imperador eram escolhidos por um colegiado. Então agora eles não podem optar mais. Quem escolhe é o colegiado. Esse colegiado, o papa por um colegiado de cardeais e o imperador por um colegiado chamado dieta, né, que era uma assembleia de nobres. E aí começa a ocorrer todo o declínio do Império Romano. Quando a gente fala desse declínio do Império Romano, o que vai acontecer? Vai acontecer que, vendo essa instabilidade e acompanhada por grande parte dos chamados bárbaros, os reinos bárbaros, como os visigotos, suaves, ostrogotos, vikings, eles começam a partir, né, de 711 a chegada dos árabes. Esses árabes, eles iniciam todo um longo processo de dominação muçulmana na península, aonde eles vão chamar de Al-Ándalus, que significa o apogeu do domínio. Esse período, que foi do século X ao século XI, vai fazer com que a instalação de um califado de Córdoba. Esse califado, ele vai ter tanto desenvolvimento, tanta prosperidade econômica no seu processo, que ele vai fazer com que floresça toda uma parte intelectual, vai desenvolver a cidade de Córdoba como uma das maiores centros urbano e comercial da Europa, e eles partem sentido ao Mediterrâneo. Com essa base do Mediterrâneo, a gente precisa lembrar que as lutas internas do califado vai fazer todo um processo de fragmentação, esse poder vai caindo. E aí, a partir do século XI, a iniciativa, né, de início de uma guerra vai partir na estreita faixa da montanha, a faixa montanhosa da Península Ibérica. Por quê? Era o único lugar que tinha ainda sobre o domínio cristão. E o que vai ocorrer? O declínio do califado de Córdoba e essa nova situação que a Europa vivia vai trazer todo um crescimento de uma população que dizimava a ideia lá de trás das cruzadas. E aí, como a gente fala nessa questão de reinos, a gente tem duas formas de formar reinos a partir daí. A gente tem casamento e a gente tem guerras. Os pequenos reinos, tanto de Leão, Castela, Navarro e Aragão, elas foram progressivamente tomando o território árabe em direção ao sul. Só que o que ocorre? O que vai mudar? O casamento, as alianças formadas e o casamento entre o Fermão de Aragão com a Isabel de Castela. Isso ocorreu em 1469 e abriu caminho para toda uma unificação do território. E esse processo do casamento e a busca por território é o que vai dar origem à formação do Reino da Espanha. Toda uma motivação semelhante, né, o que ocorreu nas Cruzadas, vai ocorrer pela Guerra da Reconquista, que atraiu guerreiros. Esses guerreiros, eles começam a trazer toda a Europa a sensibilidade pela religião, o combate para os inimigos, para combater os inimigos. Porém, desde que um desses nobres começa a trazer essa base de religiosidade, interesse por obter terra, bem cada vez mais escassa essa terra, o que vai acontecer? Um dos guerreiros, chamado Henrique de Borgonha, ele recebe do rei Afonso VI, o rei de Leão, a recompensa pelos serviços prestados. Serviços prestados por quê?
tinha sido soldado na luta contra os muçulmanos. O direito de dispensar, ele teve o direito de dispensar a filha do rei, só que, com posse da terra, ele declarou o condado de Portucalense. Quando o Henrique morreu, o que aconteceu? Quem vai tomar posse dessa terra é a Dona Teresa, certo? Uma vez que o único filho sobrevivente do Afonso Henrique foi o conde de Portucali, mesmo ele sendo criança, ele não assume. Aos 19 anos, o Afonso voltou. Ele foi crescendo. Aos 19 anos, ele se revoltou contra sua mãe e proclamou toda a autonomia do condado. Essa autonomia fez com que, após ele vencer diversas batalhas, o Leão, as tropas de Leão e de Castela, vai fazer com que ele conseguisse uma campanha contra os muçulmanos. E, a partir de 1140, o rei de Portugal declara o rei. O que vai acontecer a partir daí? Portugal e Espanha, eles formaram, durante toda a Idade Média, como reinos separados. Eles foram se formando por a Guerra da Reconquista, os conflitos foram se tendo papéis diferentes. Então, eles tinham características diferentes. Isso faz com que, tanto mais respeitadas, porque a divisão de terra não era por hierarquia. Tanto de Portugal quanto da Espanha, eles tiveram o privilégio de sempre se encontrar de uma forma no qual a divisão de terra era por mérito e não mais por caráter hereditário. E ao mesmo tempo, a partir do século XIV, o desvio das rotas comerciais na Europa para o Mediterrâneo fez com que a cidade de Lisboa, que tomada dos muçulmanos pelo próprio Afonso Henriques, converteu-se a um importante centro comercial do período. E a combinação de um rei forte, uma nobreza fragilizada e um próspero setor mercantil colaborou com toda a criação da condição necessária para a centralização política de Portugal. E em 1385, a ascensão de Dom João de Avis, ele traz dos mercadores de Lisboa o encerramento da dinastia Borgonha, e a inauguração de um período importante para a expansão portuguesa. Dessa expansão portuguesa, a gente vai ter toda a batalha de Ourique, que ocorreu em 1139, que vai trazer todo um marco da criação das batalhas pelos muçulmanos, a briga por território, e dessas batalhas vai dar força para Portugal, inclusive para Dom João, começar a seguir caminho para a América. E é dessa forma que vai dar incentivo para o descobrimento do Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Boa aula e até a nossa próxima aula.